Oi pessoal, então hoje a gente, nessa sequência de vídeos que a gente vai ver, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas propriedades que se repetem periodicamente ao longo da tabela, periódica. São propriedades que têm um certo comportamento regular conforme a gente vai caminhando na tabela periódica, conforme vai aumentando o número atômico, por exemplo, conforme vai aumentando o número de camadas. Uma propriedade que tem um comportamento, de certa forma, regular, tem várias exceções, mas em alguns momentos, especialmente entre os elementos representativos, a gente consegue observar uma certa regularidade, é a carga nuclear efetiva, que a gente já viu no vídeo anterior, a gente viu como é que se calcula. Só para relembrar, a carga nuclear efetiva seria a carga sofrida, sentida pelo elétron, uma vez que, dependendo da localização do elétron, ele não sente a carga que o núcleo realmente tem, Isso depende de alguns fatores que a gente viu anteriormente. E essa carga nuclear efetiva, ela tem um certo comportamento regular na tabela periódica, Aqui eu vou mostrar para vocês elementos que estão no mesmo grupo, na mesma família. No caso aqui são os metais alcalinos, Se a gente observar, o lítio, que está no segundo período, entre ele e o sódio, que está no terceiro período, há uma diferença de carga nuclear efetiva. No entanto, conforme a gente vai aumentando o período, vai aumentando o número de camadas, a gente observa que nesse grupo, especificamente, a carga nuclear efetiva não muda, Há uma mudança aqui entre o lítio e o sódio, mas depois ela permanece a mesma. E isso pode ser observado em alguns grupos da tabela periódica. Talvez a gente não encontre exatamente o mesmo valor, como nesses casos, mas a gente vai encontrar valores muito próximos. E como é que a gente pode explicar isso, A primeira dúvida que pode surgir é: o lítio tem um número atômico, o número de prótons, menor do que o sódio. O sódio tem um número de prótons menor que o do potássio, que é menor do que o do rubídio, que é menor do que o do césio. Então, como que o número atômico está crescendo, mas a carga nuclear efetiva não está mudando? Como é que isso pode ser explicado, já que a carga nuclear efetiva ela depende do número de prótons, É porque conforme a gente vai mudando o período da tabela periódica, a gente muda também o número de camadas da eletrosfera. E se tem mais camadas, tem mais elétrons. E se tem mais elétrons, aumenta também a blindagem. Lembram-se que quanto mais internos os elétrons estiverem, maior a blindagem deles, Elétrons da mesma camada não blindam tanto, mas elétrons de camadas mais internas blindam bastante, como se fosse um escudo melhor. Então, do lítio para o sódio, aumentou o número atômico, mas também aumentou o número de camadas. Do sódio para o potássio, aumenta o número atômico, aumenta o número de camadas. Para o rubídio também, para o césio também. Então, embora o número atômico, o número de prótons esteja aumentando num grupo, numa família da tabela periódica, o número de camadas e, consequentemente, o número de elétrons mais internos também aumenta. E, portanto, aumenta também a blindagem. Então, essa é a explicação para que a gente observe, dentro de uma mesma família ou de um grupo da tabela periódica, uma certa constância, na carga nuclear efetiva. Mas e se a gente estiver falando de elementos do mesmo período? Então, a gente tem aqui o segundo período da tabela periódica, os elementos representativos, A gente observa que, conforme vai aumentando o número atômico, vai aumentando a carga nuclear efetiva. Então, se os elementos estiverem no mesmo período da tabela periódica, a gente não tem aquele comportamento que a gente viu aqui atrás, que é a constância, a carga nuclear efetiva ficando muito próxima ou praticamente com o mesmo valor. Isso não ocorre no mesmo período. No mesmo período, a carga nuclear efetiva aumenta. E qual a explicação que a gente tem para isso,
Se todos esses elementos estão no mesmo período, eles têm uma coisa em comum: o mesmo número de camadas. Então, eles têm o mesmo número de camadas da eletrosfera. Bom, Cíntia, mas está aumentando o número atômico. O lítio tem um número atômico menor que o berílio, que tem um número atômico menor que o bório, e por aí vai. Então, o número de prótons está aumentando. E se eles são neutros, o número de elétrons também está aumentando. É verdade. Mas esses elétrons, conforme eles estão aumentando de um elemento para o outro, eles estão aumentando, mas na mesma camada, porque todos esses elementos estão na mesma camada. E se os elétrons estão aumentando na mesma camada, elétrons da mesma camada blindam menos, eles estão um do lado do outro. Elétrons que estão em camadas anteriores blindam mais, camadas mais internas blindam mais, porque eles estão como se fossem na frente, né? Agora, na mesma camada, eles estão um do lado do outro, a blindagem é baixa, é pequena. Então, o número atômico está aumentando e o número de elétrons também, mas a blindagem não está aumentando proporcionalmente. Por isso que dentro de um mesmo período, a carga nuclear efetiva aumenta da nossa esquerda para a direita, porque o número atômico também aumenta e a blindagem não aumenta proporcionalmente. Então tá aqui a explicação. Eu vou fazer outros vídeos falando de outras propriedades que se repetem ao longo da tabela periódica e a gente vai conversando sobre esse assunto a partir de agora. Espero que vocês tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, não deixe de perguntar ou no fórum ou no nosso horário de atendimento. Um abraço e até lá!